Olá, segundo ano, tudo bem? Nós encerramos na última aula aquela parte geral de tempo dos atos processuais, que é um capítulo breve do 212 até o 216. Nós vamos agora falar de um capítulo, como eu falei para vocês, mais alargado um pouquinho, que é o capítulo relativo aos prazos processuais. Prazo, na verdade, pessoal, é um período de tempo entre dois marcos, né? Prazo é aquilo que nasce num dia e morre num dia e dentro do qual, portanto, algum ato deve ser praticado. A importância do prazo, eu já falei para vocês, é porque eventualmente os prazos não praticados dentro desse período de tempo, dentro desse lapso temporal chamado prazo, é possível que desse descumprimento nasça uma série de circunstâncias, uma série de consequências que para as partes, eventualmente, pode ser muito danosa essa consequência, porque pode acarretar a perda da possibilidade de praticar aquele prazo que foi perdido agora e, portanto, nunca mais poderá ser praticado. Aliás, em torno disso, a gente consegue distinguir na doutrina uma classificação que divide os prazos em dois grandes grupos. Os chamados prazos próprios ou prazos para as partes, que são aqueles prazos que acarretam consequências preclusivas, ou seja, esses prazos chamados de próprios, eles são aqueles que tratam o artigo 223. E esse artigo 223 diz que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, independentemente de declaração judicial, salvo o motivo que justifique esse não cumprimento. Esses prazos, portanto, são chamados próprios ou preclusivos, justamente porque o descumprimento desse prazo, a não prática do ato dentro desse prazo, acarreta para a parte a preclusão, ou seja, a perda do direito de praticar o ato, porque não há mais momento para praticá-lo. Esses atos são atos normalmente vinculados às partes. Embora seja o prazo próprio ou preclusivo vinculado ao interesse das partes, a gente encontra no processo civil uma série de atos a serem praticados pelas partes, cuja perda do prazo não necessariamente acarreta preclusão. Por conta da natureza do ato que deveria ter sido praticado e não foi, ele se permite realizar em outro instante. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a parte contrária junte um documento e o juiz diga: manifeste a parte sobre aquele documento. E a parte contrária não se manifesta. Ora, se eventualmente esse documento for importante para o julgamento do mérito, ele sempre pode ser motivo de consideração pela parte contrária. Não é porque a parte não se manifestou sobre o documento naquele instante que ela perde o direito de ter naquele documento um assunto importante para eventualmente tratar disso em outro instante. Então, alguns assuntos, alguns atos que envolvem questões que podem ser refletidas em outro instante, eles não necessariamente acarretarão essa preclusão. Portanto, vamos lá. Os prazos próprios ou preclusivos são aqueles prazos que incumbem as partes. Mas nem todo prazo que é de responsabilidade da parte será um prazo próprio ou preclusivo, porque há prazos que, mesmo que descumpridos, não impedem que esse ato seja renovado em outro instante. Além dos atos próprios ou preclusivos, a doutrina elenca os chamados prazos impróprios, que são aqueles prazos vinculados aos atos judiciais ou dos auxiliares da justiça, em que, apesar de muitas vezes haver prazo, e a gente vai ver nesse capítulo mesmo, há prazos para o juiz praticarem atos, a não prática do ato pelo juiz ou pelo auxiliar dentro desse prazo impossibilita a prática do ato em seguida. Ou seja, o juiz sempre poderá praticar o ato, o auxiliar da justiça sempre deverá praticar o ato, mesmo que descumpra o prazo. Portanto, não há sanção processual para o juiz. O juiz tem que dar a sentença em 10 dias. Se ele não der em 10, ele vai dar em 15. O escrevente tem que expedir o mandado em 5 dias. Se ele não expedir 5, ele vai expedir 10. As penas, eventualmente, que vão ser suportadas pelo juiz e pelos escreventes, pelos auxiliares, não são penas processuais, são penas administrativas.
Portanto, o prazo impróprio é aquele prazo que não acarreta preclusão, já que o ato do juiz e do escrevente sempre deverá ser praticado, ok?